Graça e paz, meus amados irmãos, a todos vocês que estão aí nos acompanhando no canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Então, chegamos aqui à parte final do nosso estudo, nosso breve estudo, um resumo, né? Porque, claro, é muita coisa, não dá tempo, apenas em 13 capítulos, 13 episódios, né? Aliás, 14 com a introdução, explicar a maioria das coisas do Apocalipse, não dá. Então, eu fiz um breve resumo sobre o livro do Apocalipse, que eu acho um dos livros mais importantes da Bíblia. Fiz esse resumo para poder a gente entender melhor o que é o Apocalipse, como o Apocalipse se resume, os assuntos, os temas abordados dentro do Apocalipse. Então você que já acompanhou desde a introdução até todos os temas, nós tivemos vários temas e esse vídeo é o vídeo final falando sobre os novos céus e nova terra. Nós falamos no vídeo anterior sobre o juízo final e agora nós vamos falar sobre o novo céu e nova terra que vem após o juízo final. Tudo isso abordando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então eu abordei lá de Mateus capítulo 24, percorri outros livros da Bíblia, como o livro de Gênesis, como os livros dos profetas, o livro de Daniel e outros livros de profetas também, até a gente chegar no Apocalipse para poder culminar no assunto final, culminar em todo o entendimento sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, os detalhes da volta do Senhor Jesus, né, a proximidade da volta, os eventos finais, tudo relacionado à volta, as principais coisas, né, relacionadas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse livro do Apocalipse, nós temos um resumo. Eu fiz um resumo através desses episódios, desses capítulos, para que possamos compreender melhor essa palavra. Mas a gente querendo se aperfeiçoar mais ainda, que eu sempre estou me aperfeiçoando, sempre estou procurando examinar, sempre estou buscando conhecimento, pedindo a Deus a revelação do entendimento. Deus usa vários elementos de símbolos para explicar o Apocalipse, e a gente vai cada dia mais aprendendo acerca das coisas que há de vir. Tanto do que já aconteceu no passado, está acontecendo no presente e acontecerá no futuro. Tá certo? E minha voz está um pouco estranha, um pouco fanha, um pouco nasal, porque eu estou me recuperando de uma crise de garganta, mas graças a Deus hoje vai dar para fazer aqui o nosso estudo final sobre os novos céus e a nova terra. Já peço que você curta, compartilhe, comente sobre esse assunto, também nos outros vídeos também. Coloquei até uma enquete agora no nosso Facebook, também no Instagram, para você também fazer pergunta bíblica acerca dos temas comentados, desde os primeiros temas até esse último tema agora, que é sobre os novos céus e a nova terra, lá em Apocalipse capítulo 21. Então, abra aí comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse capítulo 21. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, aqui do canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Nós estamos também no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no Facebook. Acompanhe também no meu TikTok e no meu Kawaii, para que você possa, os mesmos vídeos, né, eu já compartilho em todas as minhas redes sociais, onde você pode acompanhar e recompartilhar também aí nas suas redes sociais, nos seus grupos. Amém? Glória a Deus. Então, abrindo a Bíblia aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, fala do novo céu e da nova terra. Acompanhe comigo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornado para o seu esposo. Então aqui ele usa o elemento do símbolo profético, como a gente já estudou nos capítulos anteriores. A nova Jerusalém também representa a noiva, né? Por quê? Porque dentro da nova Jerusalém está o povo. Está a mulher, que simboliza a igreja. Quem é a igreja? A igreja pura e imaculada, a igreja verdadeira. A igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? A igreja verdadeira. Tanto dos judeus como dos gentios, que é uma igreja só. O apóstolo Paulo diz, né, que não existe mais distinção entre o povo. Deus não faz mais distinção. Aliás, nunca fez. Apenas usou o povo judeu para que dali viesse o Cristo. Por isso que ele disse para a mulher de Samaria, mulher, a salvação vem dos judeus, tá certo? E é um povo sacerdotal, é um povo especial. Por quê? Porque dali veio o Senhor Jesus Cristo, dali veio a mãe de Jesus, que é Maria, veio o pai adotivo de Jesus, que é José, e veio os irmãos de Jesus, e enfim, dali veio o quê? Os profetas, dali veio a promessa, começou com Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel, e assim as 12 tribos, e assim até hoje, né? Por isso que ele usou quem? Ele teve que usar um povo, teve que escolher um povo. Ele usou Israel, que era Jacó, né? Que era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão.
e Abraão descendia de seu pai, o seu pai descendia também, já desde da época dos patriarcas. Os patriarcas descendiam de quem? Da família de Adão, e assim sucessivamente, tá certo? Então Deus usou um povo, só existe uma igreja só, é preciso que você compreenda, é preciso que eu compreenda, todos nós compreendamos, que o apóstolo Paulo disse, só existe uma igreja só. Foi revelado ao apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, a qual você crê. Amém? Então aqui ele diz, então, quando ele fala da Nova Jerusalém, dentro da Nova Jerusalém, é também comparado com a noiva, adornada. Por quê? Porque dentro da Nova Jerusalém está a mulher. Quem é a mulher na Bíblia? É a mulher que ele fala. Nós sabemos que quando fala de mulher, existe a simbologia de uma mulher pura, imaculada, e a mulher que se prostituiu. Simboliza dois povos, uns que permaneceram fiéis a Deus e os que ficaram contra Deus. A Bíblia diz aqui, ó, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então aqui no verso 3, né? Então eis o tabernáculo, ou seja, a habitação do povo de Deus. Habitação que? A Nova Jerusalém. Porém, essa Nova Jerusalém você vai ver que ela vai ter também que pousar, ela vai ter que permanecer, ela vai ter que fincar, né, na terra, mas a terra só quando a terra for transformada, né, a terra for restaurada. Veja bem. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então é importante também você ter um caderninho de anotações, para você anotar aí os capítulos, versículos, anotar alguns detalhes, para que depois você reestude novamente sobre o assunto. A Bíblia diz aqui, ó, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então você vê que é tudo novo, né? Por isso que é novo céu e nova terra. A Nova Jerusalém, porque a antiga Jerusalém foi pisada pelos homens, pisada pelos gentios, né? Foi imaculada. Então ele diz, não, mas existe a Jerusalém celestial, que é a verdadeira. Ali é só uma sombra, Jerusalém terrena é só uma sombra. Deus usou para dar alívio em Cristo e tal, mas aí o povo o quê? O povo deixou pisar pelos gentios, maculou, né? Manchou. Então aí tem a Nova Jerusalém, que nunca foi manchada, Nova Jerusalém celestial. A Bíblia diz aqui, ó, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou, essa parte é muito importante, ó. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Amém? Então ele é o alfa, ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Tá certo? Ele é o primeiro dia, como também é o sétimo dia. Ele é o princípio e o fim. É o Senhor Jesus Cristo. Depois a gente vai até ver um estudo sobre isso também, né? Mais na frente. Aí ele diz aqui, ó. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ou seja, o Filho de Deus, ele vai ser cordeiro com Cristo. A igreja, o povo de Deus, ele vai ser cordeiro com Cristo. Cristo herdou de Deus. E ele diz, Pai, aonde eu estiver, quero que esteja comigo aonde eu estiver. Então, se nós estamos com Jesus, onde ele está, nós também estaremos recebendo também a herança. Amém? Ô glória. A Bíblia diz no verso 8, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, todo aquele que permanece, né, sem o perdão, não aceita o perdão de Deus em Jesus Cristo, esse está perdido. Ou seja, aquele que é mentiroso, aquele que é covarde, aquele que não está procurando ouvir a voz do Espírito, seguir a voz do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que esse vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Nós já estudamos sobre isso no episódio do juízo final, que terá o lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia diz aqui, ó, a saber, a segunda morte. Ou seja, a primeira morte por quê? Porque nós estudamos lá em Apocalipse 19, quando o Senhor Jesus Cristo volta, né, salva a sua igreja, e aquelas pessoas que não foram salvos, os ímpios, acontece o quê? A Bíblia diz, sai uma espada que sai da boca de Deus. Ou seja, ali ele usou aquela simbologia da espada para dizer que o quê? Que matou, destruiu aqueles ímpios que permaneceram na terra. Eles não ficaram vivos mais, certo? Os ímpios maus, aqueles que não aceitaram Jesus, o povo mau, o povo ímpio, eles foram destruídos. Assim como o dilúvio também destruiu com a água, né? Aquele povo ímpio, né? Na época de Noé, o fogo hoje, o fogo devorador,
vindo da parte de Deus, devorará, né? A Bíblia diz, chama aquele fogo de espada. A espada que sai, o sopro que sai da boca de Deus. É o fogo devorador, né? Do seu resplendor, do seu brilho, do seu fulgor, irá matar aquelas pessoas ímpias, aquelas pessoas más. Né? Então aquelas pessoas más morreram. A morte, né? Ele estava vivo, viram Jesus voltar, quiseram se esconder, não conseguiram, morreram. Então ali foi chamada a primeira morte. Aí tem a segunda morte. É preciso que você entenda isso. Assim como tem a primeira ressurreição, existe a segunda ressurreição. Assim como tem a primeira morte, existe a segunda morte. Então essa segunda morte aqui é chamada do lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que todos esses que não se salvaram foram jogados no lago de fogo e enxofre. Agora nós vamos falar aqui da Nova Jerusalém mais uma vez, né? Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então você vê que ele traz a figura da Nova Jerusalém, que está feita antes mesmo da fundação do mundo, a Nova Jerusalém, juntamente com o povo, que é a igreja, a mulher virtuosa, que se casou com Cristo. Você vê na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. 5 não se prepararam, 5 se prepararam e entraram com o Cordeiro, né, com o noivo, que é Jesus Cristo. Verso 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então vê que o anjo levou ele a uma elevação, né, na visão dele lá, e mostrou a nova Jerusalém, a cidade santa, que descia da parte de Deus. Então você vê que Jerusalém, ela desce para poder habitar em algo. A gente vai ver mais na frente, né? Ó. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, dando continuidade aqui no nosso estudo, nós vemos que aqui, na questão da Nova Jerusalém, a partir do verso 12 até aqui o verso 22, aliás, até o verso 27, né? Fala as características, né, da cidade, uma cidade cheia de pérolas, uma cidade com muito ouro, vários tipos de pedras preciosas. Então você lê as características da cidade, uma cidade maravilhosa, uma cidade magnífica, uma cidade imensa. Mas há um detalhe que nós precisamos entender aqui no verso 22. Então você abre comigo aí no capítulo 21, 22, que diz: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então você vê que ali, nós sabemos que o santuário terrestre, também chamado de o tabernáculo, feito por Moisés, pelo povo de Israel, ali ele teve um modelo. Deus deu um modelo do que tinha no céu. Quando você lê os primeiros livros, o livro de Deuteronômio, você vai no livro de Levítico, ali onde é feito todo o cerimonial do santuário. Na construção do santuário, ele deu um modelo. Esse modelo é o santuário que tem no céu. Por isso que aqui mesmo no Apocalipse, você vai ver que João tem a visão da Arca da Aliança no santuário. Porém, dentro da Nova Jerusalém, ele diz, nela não vi santuário. Ele não viu o santuário lá, né? Mas existe o santuário. Tá certo? Então devemos atentar para esse detalhe, né? Aqui diz também no verso 22, no capítulo 22. Agora vamos para o capítulo 22. Aliás, veja comigo também no verso 27, que diz, nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, mais uma vez, o livro da vida do Cordeiro vem ser falado aqui, a tão importância deste livro. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos para o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então você vê, a árvore da vida estará presente, tá certo? A árvore da vida. Então, você vê, tem o livro da vida, a árvore da vida, tá certo? Estará presente também para que nos alimente, para que nos dê vida, tá certo? Glória a Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele.
Então, os servos de Deus são selados pelo o nome do Deus Criador. Nós também, no nosso DNA, pesquisadores já observaram que no nosso DNA tem o nome do nosso Criador, no próprio DNA, tem o nome do nosso Criador, porque ele nos assinalou. E nós também recebemos aqui, a Bíblia diz, o nome nas fontes, ou seja, na mente, na sede da adoração, que é a mente. Glória a Deus. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Então é o reinado eterno, na Nova Jerusalém. Glória a Deus. E quando a Nova Jerusalém for descendo, onde é que ela vai permanecer? A gente já estudou sobre o juízo final, quando a Nova Jerusalém está sobre a planície da terra, e ali, só que ela não pode tocar ainda, porque a terra não foi transformada. A terra só quando a terra for transformada na regeneração, tá certo? E a terra vai ser transformada pelo fogo, o mesmo fogo que desce do céu para destruir a besta, o falso profeta, Satanás, e os anjos caídos e os espíritos imundos, e todo aquele que não fosse achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Então aquele fogo consumidor, aquele fogo destruidor, ele destruirá tudo, destruirá todo o mal. Como a terra está contaminada, a terra, claro, vai ser destruída também, tá certo? Então a terra, essa terra que nós vimos agora, lá Pedro também fala, que tudo está entesourado para aquele grande dia do juízo, para ser consumido pelo fogo. Então vai ser tudo consumido pelo fogo, e Deus vai fazer um novo céu e nova terra para que desça, para que se instale a Nova Jerusalém, na planície já restaurada, tudo novo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui, só aqui em Isaías. Você abre comigo também no livro de Isaías, capítulo 65, tá certo? O 66 também é importante ler, mas você abre aí no 65, porque no 65 ele fala aqui, novo céu e nova terra. Então ele traz aqui a exemplificação de Israel literal, trazendo, depois para o espiritual, porque a gente tem que levar para o futuro, para o espiritual. Ele diz aqui no verso 17, pois eis que eu crio novos céus e novas terras, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então você lê também depois aí, todo aqui o restante dos versículos, entrando também no capítulo 66, que fala da Nova Jerusalém, tá certo? Fala os que estão excluídos da Nova Jerusalém. Então há pessoas que vão ser excluídas da Nova Jerusalém. Quem? Aquele que não aceitou o perdão de Jesus, não aceitou a Jesus como seu único legítimo Salvador. O perdão de Deus está em Jesus Cristo. Então quando você aceita o perdão, você se transforma. Você muda, a Bíblia diz, uma nova vida em Cristo Jesus. Então se você vai para uma Nova Jerusalém, você vai para um novo céu e nova terra, você também tem que ter uma nova vida, você vai ganhar um novo nome, é tudo novo. As coisas velhas já passaram, eis que eu faço tudo novo, a palavra de Deus nos diz. Voltando novamente aqui para o livro do Apocalipse, para nós finalizarmos esse maravilhoso estudo, onde você, claro, está anotando, está aí pesquisando, está vendo, verificando, para que você possa cada dia mais crescer na graça do conhecimento, tá certo? Aí ele diz, aqui no verso 10, verso 10, aqui no capítulo 22, diz-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então você vê que no decorrer da vida, no decorrer do mundo, até lá, até Jesus voltar, o santo continuará a ser santo, aquele que estuda, aquele que examina, aquele que teme a Deus, tem um temor reverencial a Deus, ama a palavra, ele procura se desviar do que é mal, pede força a Deus para se sair das tentações, pede força a Deus para continuar sempre no caminho verdadeiro. Então esse está se esforçando, está ali acumulando para ele aqui o azeite do Espírito Santo de Deus. Mas aquele que não liga, aquele que não está nem aí, aquele que tanto faz como tanto fez, aquele que é só de boca, aquele que não é de coração, e aqueles também que levam a vida dissoluta, sem se preocupar com nada, com o amanhã, com aquilo que há de vir. A Bíblia diz que aos mentirosos, esses
Quem pratica mentira, abominação e idolatria, esses não, jamais entrarão, né, no novo céu e na nova terra e na nova Jerusalém. Então devemos entender isso. Devemos entender que há uma vida futura, né? E nessa vida que também Jesus disse, eis que vos dou vida e vida é abundante. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem aquilo que é maior do que o que está no mundo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então você é gerado em você uma vida abundante. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui no verso 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Então o Senhor vem com o seu galardão, segundo as nossas obras. Por quê? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você começa a praticar as boas obras perante a palavra de Deus. As boas obras dentro do Espírito, as boas obras segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito. Então a Bíblia diz aqui, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então a Bíblia diz, tudo foi feito por meio dele, por ele são feitas todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e também é o sétimo, tá certo? Então ele é tudo, ele é tudo. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras, né? Aí ele diz aqui, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que maravilha! A gente poder, né, no arrebatamento do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, que arrebatar a sua igreja, tirar desse mundo de pecado, certo? Nós entrarmos a Nova Jerusalém pelas portas, sendo dignos através do sangue do Cordeiro, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós, qual nós aceitamos como nosso único e legítimo Salvador, e o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. A palavra de Deus diz, ó, fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então você vê que o Senhor Jesus ele usa vários títulos aqui. A raiz, a estrela de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então ele é ele. Ele é o eu que sou. Se ele está dizendo isso, ele confirma, ele vai fazer. Ele está fazendo, na verdade, vai fazer e acontecerá, porque está escrito aqui, testificado, testemunhado na palavra de Deus no livro do Apocalipse. A Bíblia diz aqui, ó, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, você está ouvindo, então diga vem. Aquele que tem sede, você tem sede, diga venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Este é o momento de você receber de graça da água da vida, a água da palavra de Deus. Jesus chegou para a mulher de Samaria e disse, mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu me pedia de água e pedia água. Era tu que me pedia. E eu te dou de graça da água da vida. Né? Então, ele chega para nós hoje também, ele diz, aquele que tem sede, venha e te darei de graça da água da vida. Você tem sede? Continue firme no estudo, no exame da palavra. Deus te protegerá sempre. Você será cada dia mais firme na presença do Senhor. A Bíblia diz aqui, a conclusão deste livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. A bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus, meus amados. Então, esse livro é importantíssimo. Importantíssimo esse livro, esse estudo, desde a introdução do primeiro, segundo, terceiro estudo, até nós chegarmos agora no nosso 13º estudo, chamado, né, de a Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Graça e paz a todos aqueles que participaram, vão participar ainda, depois vou trazer mais detalhes. Você querendo fazer alguma pergunta bíblica sobre algum dos temas passados, sobre esse tema aqui, pode fazer sua pergunta nos comentários. Vou postar, né, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Face, no Instagram. Também estou nas redes sociais, no Kawaii, meus vídeos também, e também no TikTok. Então nós usamos as redes sociais, as mídias sociais para o bem, para a pregação do Evangelho. A Bíblia diz, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Então, que possamos a cada dia mais retribuir. Você compartilha, você curte, você comenta, você leva para os seus grupos, você leva aí para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Principalmente essa palavra do Apocalipse, nesse estudo tão importante. Amém? Então, já fico muito alegre de com você crescer na graça e no conhecimento.
porque cresci muito também através desses estudos e vamos crescer mais. Vamos crescer mais porque Jesus está voltando e o Senhor manda que façamos o ID para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, e aí cumprimos também a nossa missão de levar as boas novas da palavra de Deus. Amém? Então, graça e paz, meus amados. Uma alegria muito grande estar com você aqui no canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos, e até os nossos próximos estudos da palavra de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.